Tá aí uma dupla de grande sucesso. Não dá para negar. Hoje em dia é impossível imaginar a vida sem essa companheira fundamental do homem, a máquina. Mas sendo ela assim tão importante, será que as pessoas sabem como é que funciona uma máquina por dentro? Quer dizer, será que as pessoas conhecem, de uma forma geral, quais são os elementos que compõem as máquinas? E, para a música, Pia Isabel Xavier. Isso, por exemplo, corrente elétrica. Não precisa se assustar. O pessoal daqui está afiado, porque é tudo gente do ramo. Agora, se você também quer ser um profissional da mecânica, ou se você já trabalha na área e quer se aperfeiçoar, você também precisa ficar afiado nesse assunto. Quer dizer, você precisa dominar muito bem os elementos de máquina. Estudando esse módulo, você fica sabendo tudo sobre elementos de máquina, sobre funções, sobre características e como eles são utilizados na prática. Com todo esse conhecimento, você fica muito mais preparado para operar as máquinas e até para corrigir defeitos que possam aparecer. Então, chega de papo e vamos ao que interessa. Nessa teleaula, você vai aprender o que são elementos de fixação. Vai ver que existem dois tipos de união de peças, a móvel e a permanente. E vai conhecer melhor alguns elementos de fixação. E já que o nosso assunto de hoje é elementos de fixação, fixe bem a sua atenção, porque lá vem informação. A nossa teleaula está começando. Você está vendo essa caixa de ferramenta aqui? Pois bem, ela é toda de madeira. Se você tivesse que construir uma caixa igualzinha a essa, como é que você ia unir as partes dessa caixa? Bom, para unir partes de madeira, eu acho que eu usaria esprego e asfalto. Muito bem. Na mecânica também é muito comum a gente ter que unir peças como chapas, tecidos, placas, etc, etc. Mas é verdade. Só um prego e a cola não vão dar conta desse recado. É claro que não, né? Na mecânica, as peças vão ser unidas para vocês virem aqueles elementos próprios de união. Ah, você está falando de pino, cabilha, envio, parafusos, porcas, exatamente. E assim não vai. Presta atenção. É isso. Porcas, abuelas, chavetas. São alguns exemplos do que a gente chama em mecânica de elementos de fixação. Quer dizer, na mecânica, elementos de fixação são elementos que servem para unir duas ou mais peças. Ah, então é isso. Você tem toda a razão, mestre Silva. Na verdade, eu vou ter que dar uma boa checada nos elementos de fixação dessa máquina para ver o porquê que ela está vibrando tanto. É isso aí, cientista. É isso aí. Nessa e na próxima teleaula, você vai ficar conhecendo cada um desses elementos de fixação. Você vai saber quais são suas características, de que material é feito, suas aplicações, representação, simbologia. E vai aprender também alguns cálculos necessários na hora de usar esses elementos. Essa bicicleta aqui que o senhor trouxe para consertar tem bem a calhar com o assunto da nossa teleaula de hoje. Como assim? É o seguinte, é que nela fica bem fácil de ter a união das peças feita pelos elementos de fixação, pode ser de dois tipos. União móvel e união permanente. Móvel? Até aí que eu não sou do ramo, né? Pode ser fácil, seu Jair. Não união móvel. Os elementos de fixação eles podem ser montados e desmontados sem causar qualquer dano às peças que foram unidas. Está vendo aqui, ó? Essa união aqui, feita com parafusos, corre a vela, é um exemplo de união móvel. Ah, mas essa aí eu não entendi. Agora, me diga uma coisa. E a união permanente? Como é que é? Bom, o próprio nome está dizendo, a união permanente não tem esse negócio de monta e desmonta, não. Nela, uma vez fixada, os elementos só vão ser retirados da máquina, quebrando, danificando. É o caso das uniões feitas com revite, solda. Ah, está aqui, ó. Achei o defeito, a solda está trincada. Tem na solda, ó, tem elemento de fixação. Ó, quebrou agora, ó. Quebrou agora, com você. Esse conceito está rendendo para a nossa teleaula. E pode anotar, geralmente os elementos de fixação são os componentes mais frágeis de uma máquina. E é por isso que todo elemento de fixação, seja móvel ou permanente,
deve ser usado com muita habilidade e cuidado. É só botar a cabeça para funcionar um pouco, para a gente perceber o que acontece se a gente não fizer isso. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Sérgio, acho que não tem segredo. Na hora de projetar um conjunto mecânico, é preciso escolher com muita atenção o elemento de fixação mais adequado ao tipo de peças que vão ser unidas ou fixadas. É isso. Se, por exemplo, a gente for unir peças robustas e usar elementos de fixação fracos, o conjunto vai acabar apresentando problemas. Quer dizer, um elemento de fixação mal dimensionado pode significar desperdício de tempo, de materiais, de recursos financeiros e também danos humanos. Desperdício de tempo, de materiais, de recursos financeiros e ainda danos humanos. Ah, isso para mim tem lógica, Daniel. É prejuízo. Exatamente, seu Jair. É por isso que é importante dimensionar corretamente os elementos de fixação. E um bom projeto de máquina também deve evitar a concentração de tensões nas peças fixadas. É que é? É o seguinte. Se a união pode funcionar, as peças unidas podem ficar sujeitas à concentração de tensões. Essas tensões acabam danificando as peças. É isso que a gente chama de ruptura por fadiga de material. É o que aconteceu aqui, ó, na sua bicicleta. Fadiga de material. Fadiga de material significa queda de resistência ou enfraquecimento do material devido a tensões e constantes esforços. Exemplos de fadiga são as tensões que atuam na estrutura de um avião durante um voo ou em um carro durante uma corrida. Mas a fadiga de material pode acontecer em qualquer conjunto mecânico, qualquer estrutura, principalmente se os elementos de fixação não forem bem dimensionados. Para evitar que isso aconteça, é preciso ter um bom projeto, uma boa concepção. Agora vamos ver como estão os conhecimentos do tipo sobre elementos de fixação. Quer ver se você é capaz de dar uma descrição assim bem rápida? E esses elementos de fixação que eu coloquei aqui. Mas eu acho que eu consigo. Bom, vamos começar com o rebite. O rebite é formado por uma cabeça e um corpo cilíndrico. É fabricado geralmente em aço, alumínio, cobre ou latão. E é usado para fixação permanente de duas ou mais peças. Muito bem, adiante. Bom, este aqui é o fio, que serve para unir peças articuladas. É bom lembrar que esse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. Você está indo muito bem, vamos comemorar nesta hora. Ainda faltam vários tipos de elementos. O contrafilho, por exemplo, ou cupilha, trata-se de um arame ou haste fina com forma semelhante ao meio cilíndrico. Este arame ou haste é dobrado, formando uma cabeça circular e duas pernas de tamanhos diferentes. Não, peraí, vamos com calma. Antes de apresentar outros elementos de fixação, vamos ver na prática a utilização do rebite, do pino e do contrapino, que também é chamado de cupilha. Rebite, pino, contrapino ou cupilha. Agora sim, dá para a gente continuar e ver os outros elementos de fixação. Vai lá, que a bola está com você. Não, senhor. A bola está com um dos elementos de fixação mais conhecidos, o parafuso. Bom, o parafuso tem um corpo cilíndrico, roscado, e uma cabeça que pode ter as mais variadas formas. O parafuso tem uma companheira inseparável, a forca. A forca tem a forma frívola, cilíndrica ou tanta outra. Ela tem um roscado, por onde ela está rachada o parafuso. Você esqueceu de que o parafuso tem também uma outra companheira separada, né? Eu ia falar dela agora mesmo. É a argoela. A argoela é um disco de metal com um furo no meio, e é por esse furo por onde passa o parafuso. Essa de nós está só falando dois elementos de fixação. Bom, primeiro eu vou falar do anel elástico. Esse elemento de fixação serve para impedir o deslocamento dos eixos. Também serve para limitar ou posicionar o movimento de uma peça que desliza sobre o eixo. Bom, agora só falta falar da chapeta. A chapeta tem um corpo em forma de diva e
pode ter as suas faces paralelas ou inclinadas, dependendo do esforço e do tipo de movimento que ela quer transmitir. Tem gente que diz que as chaveiras são elementos de fixação e tem gente que diz que as chaveiras são elementos de transmissão. Mas, na verdade, ela tem as duas funções, não é mesmo? Rapaz, esse menino. Bom, agora nós vamos dar uma olhada naquele todo ali só para conferir os elementos de fixação que nós acabamos de ver. Tá certo? Certo. Pois muito bem. Aqui está. Parafuso, porca, arruela, anel elástico, chaveira. Poxa, por hoje a gente aprendeu bastante. Claro, claro. Então essa fica para as próximas teleaulas. A minha atenção, se liga aí, que é hora da decisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que na mecânica é muito comum a necessidade de unir peças e que essa união é feita pelos chamados elementos de fixação. E uma união pode ser de dois tipos, união móvel e união permanente. Você aprendeu também que para projetar um conjunto mecânico é preciso escolher o elemento de fixação mais adequado ao tipo de peças, evitando assim o desperdício de tempo, de material, de dinheiro e de humanos, evitando também rupturas nas peças por fadiga de material. Por último, você viu uma descrição simples de alguns elementos de fixação: o limite, o pino, o contrapino, o pilha, o parafuso, a porca, a arruela, o anel elástico e a chaveira. E se você quiser todos esses conceptos fiquem bem fixados na sua cabeça, só tem um jeito: é estudar no seu livro. Bons estudos e até a próxima.